Hoje, nessa aula aqui, eu quero apresentar um assunto novo, né? Então, eu vou tratar hoje das funções, começar a tratar das funções trigonométricas. Então, eu pretendo apresentar aqui a função seno, depois eu devo apresentar a função cosseno, e a gente vai fazer alguns exercícios como atividade. Então, eu quero aplicar, a ideia da função é aplicar aqueles conhecimentos e conceitos que a gente já trabalhou sobre trigonometria, circunferência trigonométrica no plano cartesiano e verificar como que isso ocorre, né? Nós já trabalhamos aí com a circunferência trigonométrica, agora eu quero explorar um pouco mais dessa relação das funções trigonométricas, das relações trigonométricas. Então, eu vou começar falando da função seno. Tá? Antes de falar da função seno, eu preciso saber um pouco o que é função. Então, eu vou escrever aqui o que é função. Então tá aqui, função é uma relação entre dois conjuntos numéricos a partir de uma lei de formação. No nosso caso, a lei de formação é o seno, né? Então o seno é que vai transformar um número no outro. Ao pé da letra a gente já fez isso várias vezes, quando a gente pega o seno de um ângulo e descobre o valor dele, né? Então eu pego um ângulo, aplico o seno e aí eu descubro o valor correspondente a esse seno. Então eu estou relacionando dois números, o número que é o ângulo e o outro número que é o resultado do seno. Uma representação dessa relação, posso estabelecer uma relação F entre dois caras, um conjunto que vai virar um outro conjunto. Em geral, na função trigonométrica, esse cara aqui é um ângulo e esse cara aqui é o número, né? Na verdade, o seno do ângulo. A gente trata esse número que vai ser transformado dos elementos que aparecem em x e o número a ser transformado é x e o número transformado vai ser o nosso y. Quem transforma é a lei, né? Então, a flechinha aqui é a lei. Traduzindo isso para uma linguagem menos complexa, a gente tem isso aqui, ó. Então, vai ter uma lei F que vai transformar os elementos x, no nosso caso é o ângulo, que vai gerar um elemento y, né? Que é o número final. Ao mesmo tempo, né? Isso a gente pode escrever como sendo f de x, como quem transforma o nosso número x é o seno, então isso aqui fica sendo seno de x, onde esse cara todo aqui é o nosso y. Opa! Pronto, y. Se eu tivesse a intenção de fazer o gráfico, e tenho essa intenção, se eu retomar essa ideia dos gráficos, que possivelmente vocês devem ter trabalhado lá no primeiro ano, em algum momento vocês devem ter utilizado uma tabelinha para poder montar os pontos, né, no plano cartesiano e depois unir esses pontos. Uma tabelinha de x e y, e aí possivelmente uma das etapas era vocês irem preenchendo esses valores em x, depois descobrindo y e colocando lá no plano cartesiano. Eu vou fazer um teste aqui só para entender o que está acontecendo. Eu reorganizei aqui uma tabelinha e escolhi alguns valores de ângulos que a gente já conhece, no primeiro e segundo quadrante. 0, 30 graus, 45, 60, 90, 120, 135, 150 e 180. E no lado y são os respectivos senos de x, né? Então o y é o seno de x. Esses são os valores dos senos. Se eu fosse montar o plano cartesiano e colocar esses pontos lá no plano cartesiano, então eu tenho que primeiro observar que o eixo x agora vai ser um eixo de ângulos e o eixo y vai ser um eixo numérico. Então ficaria mais ou menos assim. Então aqui eu coloquei no nosso plano cartesiano os valores no eixo x, que são os ângulos, e os valores no eixo y, que são os valores do seno. Eu pintei aqui de vermelho, não sei se dá para ver, mas tem aqui um caminho, tá? Tem um grupo de pontos, né, associado. Então, aqui no 0 graus eu tenho o seno de 0, que é 0, 30, fiz uma altura aqui que corresponde a meio, e assim sucessivamente. Então, você pode ver que tem um crescimento aqui desses pontos, chega ali no ponto máximo, no 90 graus, depois esses pontos vão diminuindo novamente, tá? Enfim, esses são alguns pontos que eu escolhi para colocar para tentar entender como funciona o gráfico de uma função seno. Quando a entrada
do eixo x são ângulos e o eixo y são os valores numéricos do seno. O problema é que existem diversos ângulos entre um ângulo e outro, ou seja, entre 0 e 30 tem infinitos ângulos ali, e eu gostaria de saber como que é o comportamento entre esses caras todos, né? Porque, a princípio, se eu fosse pensar lá como lá nas funções que a gente viu, eu ligaria umas retinhas aqui, né, entre um ponto e outro, e aí eu teria um primeiro esboço do gráfico. Mas eu tenho dúvidas se de verdade esse é o gráfico, né? Então, fazer gráfico desse modo nas funções trigonométricas, ele é um jeito que não dá certo, né? Então a gente tem que pensar numa outra forma de tratar os gráficos na função seno, tanto seno quanto cosseno, depois mais tarde a gente vê a tangente. Mas eu quero focar aqui na função seno. Então eu vou tentar bolar uma outra estratégia para saber como seria o gráfico de uma função quando a entrada é o x e a saída é o seno de x, né? Como aqui tem uma entrada que é x e uma saída que é o seno de x. Então eu vou tentar buscar uma outra estratégia para tentar entender os gráficos, porque não dá para fazer gráfico com tabelinha, esse gráfico de função trigonométrica. Então para fazer isso, eu vou tentar montar essa função seno lá no GeoGebra, tá? Então vamos lá para o GeoGebra. Bom, cá estamos no GeoGebra. Eu já fiz aqui uma circunferência trigonométrica, que é aquela circunferência de raio 1. Já coloquei aqui um ponto solto na circunferência, tá? De modo que a projeção desse ponto, deixa eu pegar aqui o ponto C, eu posso mexer ele, percebe que tem um ângulo alfa que varia ali, né? Ó, tá 63, 64,24, e aí ele vai aumentando, ó, 90 graus, depois 120, aqui embaixo 180, enfim. Esse desenho que eu fiz vai dar uma volta só apenas, depois do 360 ele zera de novo. Então eu quero analisar o que acontece com qual o comportamento do seno em uma volta apenas, então de 0 até 180 graus, tá? Bom, antes de fazer aqui o esboço, eu tenho que observar o seguinte, a projeção do ponto C no eixo Y está em azul aqui, ó. Tá? Então, esse tamanho azul que está aqui, na verdade, essa medida já é o seno do ângulo, por exemplo, ali 48,49. A projeção desse ponto C lá no eixo X, que está em verde, é o cosseno do ângulo, tá? Mas o meu foco aqui é o seno por enquanto, então eu estou de olho ali no azul, tá? Então, quer dizer o seguinte, quando o ângulo aqui é 0, aquela alturinha lá, o azul é 0, vou aumentando, quando chega a 90 graus, o azul todo vale 1, que é o raio da circunferência, depois ele vai diminuindo até 0 de novo, aí ele vai aumentando para baixo, né? Ou seja, vai ficando negativo, menos 1, o seno de 270 é menos 1, e aí ele vai indo até zerar de novo no 360, tá? Então essa é a parte azul ali, é o seno do ângulo alfa em questão. Só voltando ali na lousa, para eu lembrar o seguinte, eu quero montar uma função que tenha a entrada, que o valor x seja o ângulo e que o valor y seja o seno. O que está desenhado aqui não mostra isso, né? A gente tem aqui o ângulo que está dentro da circunferência e tal. Então deixa eu só voltar ali no nosso quadro negro, aqui, para lembrar que o que eu quero fazer é isso aqui, ó, tá? Eu quero pegar uma função de x que dá y, ou seja, a função é essa aqui, né, ó, f de x igual a seno de x. O valor de entrada é x e o valor de saída é o y. Isso quer dizer que todos os pontos do nosso gráfico lá, ele vai ter coordenadas assim, ó. O ângulo aqui, a coordenada x é o ângulo, e a coordenada y é o seno do ângulo. Vou colocar alfa aqui só para a gente lembrar, tá? Peraí, só corrigir isso aqui, para ficar melhor, né? Então, todos os pontos do nosso gráfico, ele tem que ter coordenadas alfa, que é a entrada aqui é o ângulo, e a saída tem que ser o seno de alfa, tá? Que é o nosso, o valor numérico, né? Então, esse ângulo é o nosso x, e a saída ali é o nosso
y, tá? Então essa é a nova regra, essa é a regra que todos os pontos do gráfico têm que respeitar. Eu entro com o valor do ângulo e me sai o valor seno desse ângulo. Vamos voltar para o GeoGebra. Então aqui no GeoGebra eu quero fazer o seguinte, eu quero montar um ponto qualquer, coloquei aqui, ó, esse ponto aqui, e eu gostaria que ele tivesse aquela entrada que eu apresentei, que os valores do x sejam os valores do ângulo, né? E aí eu quero que no final lá da história, quando eu mexer aqui, ó, o ponto C, o ângulo vá mudando, né? Então eu quero que os valores de x sejam o ângulo, e os valores de y seja a coordenada em azul, esse desenho em azul, o tamanho do azul que está aparecendo ali, tá? Então, para isso eu vou mudar a regra desse ponto. Então, eu peguei aqui as propriedades do ponto G, tá? Tá aqui o ponto G. Ele tá, por enquanto, ele está nesse lugar aqui, ó, 2,09, 1,49. Então, eu quero que ele ocupe a seguinte posição. Eu quero que a coordenada do eixo x seja alfa e a coordenada do eixo y seja a coordenada do y do ponto C, que é o azulzinho, tá? Então, no x é alfa e a coordenada do eixo y do ponto G tem que ser a mesma coordenada do eixo do y do ponto C. Quer dizer, então, a coordenada y de G tem que ser a coordenada y de C, que é o seno do ângulo em questão. Então, eu vou escrever aqui. Esse cara, então, tem que ser o y de C maiúsculo. Ok. Entra, foi. Vê que o G já mudou de posição, né? Ele estava lá em cima, foi aqui para baixo. Então, agora, eu vou tentar pegar aqui o ponto C. Cadê? Deixa eu ver se consigo fazer isso fácil. Ponto C. Vou mudar aqui, isso, pronto. Então, percebe que agora, quando eu mudo o ponto C, o ponto G, ele também se movimenta, né? Então, ele se movimenta. Isso quer dizer o seguinte, tô aumentando aqui o ângulo, se eu tô aumentando o ângulo, então o ponto G tá indo para frente, né? Porque nosso eixo X é o ângulo. E o eixo Y, aqui é o ponto máximo, né, que é 1, depois ele vai diminuindo, percebe que o G vai também baixando, né, ficando perto do zero. Quando chegar aqui na reta, ele tá zero de novo. Na parte negativa, ó, ele fica abaixo, e tem sentido porque o seno aqui é todo negativo do ângulo. Aí ele vem aqui, o ponto mínimo é esse, e depois eu vou indo com ele até o zero de novo, tá? Então essa é a volta do camarada. Mas eu quero saber, então o que quer dizer de fato? Quer dizer que o ponto G, ele está descrevendo a função seno, tá? E eu gostaria muito de ver qual que é a cara dessa função seno, ou seja, eu gostaria de ver todos os pontos plotados aí, né? Todos eles colocados nesse plano cartesiano. Então, para isso eu vou dar um rastro aí no G, tá? Deixa eu ver aqui o G. G tá aqui. Opa. Deixa eu fazer esse rastro aqui. Pronto, eu habilitei o rastro no G, então se eu mexer o C, ele deve... Tá vendo que ele tá pintando ali, né? Então agora, ponto a ponto, ele vai montando o cara. E eu vou mandar o C ir sozinho. Então vem aqui e vamos ver... Então, à medida que o C for rodando na circunferência, o ponto G vai descrevendo a função. Então, olha só que legal. Tá descendo, quando for 0, 0, vai diminuir até o ponto menor possível, que é o menos 1, e o ângulo aumentando até 360. E aí ele vai dar a volta completa, e aí zerou. Então, o que é legal dessa montagem é que agora eu consigo ter uma ideia de qual é a cara da função seno. É lógico que... essa composição que eu acabei de montar aqui é a composição de uma volta só. Então ela vai dar só uma volta, né? Se a gente aumentasse esse ângulo acima de 360, fosse aumentando, igual a gente já viu em alguns exercícios, né? No 720, coisa do tipo, esse movimento continua do G infinitamente, tanto para a direita
quanto se eu estivesse rodando esse C para trás, ou seja, ele mostraria o gráfico para frente e para trás. Eu vou colocar esse gráfico aqui só para vocês terem uma ideia de como que é a estrutura. Então tá aqui, ó. Coloquei a função seno, tá em verde, e o ponto G é esse que eu mandei ele montar, né, durante uma volta. Percebe? Deixa eu diminuir aqui o gráfico. Que a curva ela é infinita, né? Porque eu posso rodar tanto mais que uma volta, quanto vou rodar para trás, né? Fazer voltas negativas. Então o gráfico aí são essas ondas aí. O nome desse gráfico se chama senoide, tá? Isso vocês provavelmente devem ter visto alguma coisa em ondulatória, porque as equações de ondulatória elas são equações derivadas da trigonometria, né? Em específico, as curvas harmônicas e tal. Então é a mesma ideia do estudo das ondas, tá? Então essa é a cara da função seno. Então o que eu estou chamando a atenção aqui nesse momento é que montar a função seno a partir de pontinhos é inviável. Então o que a gente precisa saber são algumas coisas dessa função já pronta, e depois, a partir dela pronta, a gente vai manipular ela para entender como a gente consegue fazer outras, tá? Eu vou olhar algumas características aqui primeiro. Deixa eu voltar ao tamanho original. Então, algumas características dessa curva é que ela tem um ponto máximo, né, que é localizado aqui no 1, e tem um ponto mínimo que é localizado aqui no -1, né? Então essa curva, ela tem esse comportamento, a função seno começa aqui no 0, ela vai até um valor máximo, depois ela diminui, passa pelo 0 de novo, até um valor mínimo, e depois ela começa a voltar de novo, né, até o 0, e aí começa de novo. Esse intervalo aqui, ó, é o comprimento de onda, tá? Esse comprimento de onda, que lá na física era o lambda, para nós aqui vai se chamar período. Tá? E os valores em y, que eu acabei de mostrar aqui, né, o 1 e o -1, né, o 1 aqui e o -1 aqui, esses caras são a imagem, tá? Então a imagem dessa função é uma imagem limitada, ela não passa desse 1 nem do -1, ela fica presa, a função fica presa entre 1 e -1. Então essa é a nossa imagem, tá? É o tanto que ela ocupa aí no eixo y. Então esse camarada aqui é a imagem, né? A imagem, então, é um intervalo que vai de -1 até 1. Bom, então essa é a cara da nossa função seno, tá? Então a função seno é uma curva senoide que começa no 0, 0, ela vai crescendo até o 1, e nota o seguinte, que esse valor do 1 aqui, ó, é esse ângulo aqui, ó, de π sobre 2. π sobre 2 é 45 graus. Perdão, π sobre 2 é 90 graus. Então o seno de 90 graus é 1. O 3π sobre 2 é 270 graus. Então, o seno de 270 graus é -1. Então, aqui estão colocados todos os senos e cossenos de todos os senos de todos os ângulos de 0 a 2π. Quando eu olho isso no gráfico todo, eu consigo, então, mostrar o comportamento do seno a partir dos ângulos oferecidos, tá? Então, o nosso gráfico de seno, ele tem essa cara, essa curva que se chama senoide. Vamos voltar lá para a nossa lousa. Então, o que nós acabamos de ver é que o gráfico da função seno é um gráfico onde o eixo x é o eixo que tem os valores dos ângulos, o eixo y é o valor dos valores numéricos do seno, e que o nosso gráfico da função seno, então, ele tem o seguinte comportamento. Ele nunca vai passar de 1, nunca vai passar de -1, ele começa no 0, 0, π sobre 2, que é 90 graus, o seno de 90 graus é 1, π, que é 180 graus, seno de 180 graus é 0, 3π sobre 2,
o seno de 3π sobre 2 é menos 1, aqui embaixo, 2π é 0, e o comportamento agora não são retinhas, não são retas que ligam esses pontos, mas sim curvas, né? Então eu tenho uma curva que cresce até aqui, a outra curva que vem até aqui, e até o menos 1, e depois volta para o 0. E ela volta a se repetir, né? Como um ciclo, um período que se repete. Aqui é a mesma ideia, só que aqui é a parte negativa para trás. Ela vem aqui para trás, vai até o 0 aqui, e assim sucessivamente, tá? Então tá meio feio aqui, mas essa é a curva da função seno, tá? Então, primeiramente eu queria apresentar essa curva. Então nós conseguimos aí montar uma função a partir da relação seno, tá? Próximo vídeo eu vou fazer a relação cosseno, ok? Então, vamos lá.